mod no GTA San Andreas. Quase que eu não consigo falar. Galera, deixa eu aproximar o microfone aqui. Nossa, que bosta. Galera, agora dá pra escutar minha voz melhor. Só aqui perto. Galera, o vídeo de hoje tem que vilarizar. Meu Deus, tô falando tudo errado. Galera, eu quero que bate uma meta de muitos likes que eu tô precisando. Só tenho 10 inscritos. 11, né? 12. 11? Eu acho que eu tenho 11. Eu não vou ver. Eu vou ver. Vou ver depois, tá bom, galera? Galera, por favor, se inscreva no canal, eu imploro. Esse tutorial com certeza vai dar certo em qualquer celular. Mas por favor, deixe um like, tá bom? E bora pro vídeo. Galera, aqui vocês vão estar precisando desses aplicativos aqui. É, menos da Play Store. Não, peraí, eu vou tirar a Play Store daqui. Porque eu não sei porque que a Play Store tá fazendo aqui. Eu não vou precisar. Eu acho. Tomara que eu não precise. Galera, vocês vão estar precisando disso aqui. Primeiro você vai entrar no YouTube. Vocês vão entrar no YouTube. Aí vocês vão pesquisar aqui, ó. Como, aqui, ó, bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, ó. Como baixar o mod do Homem-Aranha para GTA San Andreas de 200 MB APK. Opa, apertei no lugar errado aqui, foi mal. Aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar. Não, vocês vão pesquisar, né? Aí vocês vão vir em que vídeo. Galera, é simples. Bem simples. Eu vim nesse aqui. Que eu gostei, entendeu? Aí, galera, vocês vão vir aqui. Tá vendo? Vocês vão... Aqui tá aqui. Peraí, deixa eu pausar aqui. Tá escutando a voz do cara. Galera, aqui tá. Mod do Spider-Man Homem-Aranha. Tá, aí tá aqui. Você vai aceitar o site. Pera aí. E aqui tá a senha, galera. Aí tu vem aqui. Se você quiser, claro. Tira o print. Tira o print. Depois vocês vão baixar o mod do Homem-Aranha. Esse aqueles negócios lá de baixo, aqueles lá, link lá, não precisa acessar não, só esse aqui mesmo. Ah, você tem que ter um aplicativo também, galera, que eu esqueci, eu vou mostrar. Eu acho que daqui dá pra ver esse esquilinho aqui, ó. Vocês já viram, mas se você quiser, claro. Se você quiser. Esse aqui é o nome dele, ó. Aí você tira o print daqui da tela aqui do onde que eu tô gravando aqui, negócio, tá bom? Tá bom, galera? Aí vocês vão esperar, ó. E vai baixar pelo Mega, e é bem melhor. Aí vocês vão aqui, ó, aperta aqui, pular. 5 segundos que pula. Recebeu rodar, galera. Galera, mano, não tá querendo rodar, quer ver? Minha internet. Ai, caralho. Nossa, gente. Falei, galera, é porque eu também tô nesse site. Eu não posso usar esse site porque meio que eles fizeram um negócio lá, meus amigos, coisa ou eu lá. Tá bom, galera, vou ter que pular. Eu não tô achando o negócio que eu achei. Galera, deu certo. Deu certo, olha aqui, cara. Aí, tá gravando. Galera, tem que dar, ó. Aí tem que fazer o download. Né? Por que não tá aqui? Aqui, instale o nosso aplicativo para o arquivo da descrição do tamanho de armazenamento e novidades. É, galera, o de vocês é porque eu entrei nesse site, eu entrei por esse aplicativo. O que vai acontecer com o de vocês? Se o de vocês não dá, você abaixa o aplicativo que está pedindo. Você lê esse vermelhinho aqui, ó. Não, peraí, esse vermelhinho aqui. Tá bom? E tá, vamos lá pro coisa lá do... Aí você vai estar voltando, eu vou voltar aqui, pera. Ó. Aqui, galera, aí vai ter... Charchive. 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 Aí vocês vão vir aqui, ó. Primeiramente, o que você vai abrir? O que você vai abrir? O que você vai abrir? Cara, poxa, o que eu tô fazendo nesse mundo? Vocês vão abrir esse aqui, ó. Você vai apertar GTA Compact. Não, peraí, que GTA Compact foi mal, galera. É porque eu não baixei GTA Sanders ainda. E eu também vou estar ensinando a instalar, se vocês quiserem. Vamos pro tutorial para ensinar a instalar também o GTA Compact. Vou tá instalando aqui, tá, galera? O GTA Sanders. 200 MB. Zoeira, galera, não precisa não. Eu vou só ensinar o tutorial lá do
como instalar esse GTA Compact. Bora lá. Bora pro vídeo. Aí galera, vocês vão vir aqui no YouTube pesquisar GTA merda Andreas San Andreas San Andreas. Aí você coloca assim D 200 MB, só isso galera. Aí vocês já primeiro, gente, ó. Aí galera, vocês vão vir aqui no primeiro. Se eu coloco aqui GTA San Andreas 200 MB, aperta aqui, vem no primeiro. Aí deixa eu pausar aqui, peraí. Aí vocês vão vir aqui no link aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Entendeu? Aí vai estar aqui pelo Me Adfire aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês pra ficar mais fácil. Aquele aqui. Facinho, galera. Só que eu já baixei o meu, tô de boa. Aí vocês abaixam. Ai, creio. Ah, galera, aqui meu canal aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Tem muitos vídeos e vídeos. Não, mas aqui não é meu canal não, porra. Aqui é meu canal aqui, ó. Aí, galera, ó, muito legal meu canal. Eu gostei dele. Claro, né? Porque foi eu que fiz. Nossa, vai que bosta. Aí vocês vão vir aqui em Shiriv. Vocês vão em downloads, porque né, vocês abaixaram. Fizeram download. Aí você pega o GTA Compact. Extrair aqui. Se vocês quiserem pulando esse vídeo, pra quem já tem o GTA 200 MB, pra quem já tem o GTA 200 MB, pode pular o vídeo se quiser, mas, né? Olha, eu fiz o... Vocês apertam em GTA San Andreas, extrair aqui. Aí vocês apertam nele, aperta abrir. Configurações. Fontes desconhecidas. Instalar. Muito fácil, galera. Vou desligar minha rede de Wi-Fi pra não bugar. Meu celular J2 Prime aí buga. Vambora. Nossa, vai demorar, será? Se for demorar, tem que pular o vídeo. Galera, não esqueçam de se inscrever no canal pra quem caiu de paraquedas aqui. E... deixa o like. Aí, instalou. Vocês vão apertar em Data Anormadroid. Extrair aqui. Esse aqui é o problema, vai demorar um pouquinho, ó, tá vendo? Tá indo rápido. O que vai demorar mais é o do Spider-Man. Eu vou pular o vídeo aqui, porque pra ir mais rápido, entendeu? Aí quando tiver negociador, negocio o vídeo. Tá bom, galera? Aí, galera, ó, deixa eu ver se tá gravando, tá? Deixa eu ver. Aí, galera, ó, aí você vem aqui, ó, já foi, né? Aí você aperta em Rockstar Games. Não aperta, não, mentira, não aperta em Rockstar Games, não. Primeiro vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão vir aqui. Pera aí. Ah, sei. Vocês vão vir aqui e tirar, ó. Já pode tirar essa pasta daqui se vocês quiserem. Eu sei que vocês vão precisar dela, mas se você quiser tirar, eu vou tirar a minha porque eu não preciso dela mais. Aí depois vocês vão fazer o quê? Vão extrair o... Pera aí. Ah, vocês vão tirar aqui também, ó. Que já extraiu, né? É pra não dar confusão, galera. Vocês vão tirar o que você já... GTA Sandra já negociei já. Tô apertando coisa aqui, peraí. Peraí, galera. Aí, galera, apaguei algumas coisas pra ficar mais fácil pra apertar ali, pra não errar. Vocês apertem aqui, ó. Extrair aqui. Aí vai precisar de uma senha, galera. Se você tiver, você tem que assistir o vídeo tudo pra aprender. Aí vocês vão colocar canal, portal, canal, portal, Galaxy. Que eu tinha tirado o print, galera. O print não tá mais aqui porque eu tirei ele. Canal, portal, Galaxy.
Eu não lembro como que era a Galaxy. Ah, é assim mesmo, tá certo. Aí vai acontecer a mesma coisa, vai demorar um pouquinho. Aí eu vou pular. Tá bom, galera? Te espero lá, hein? Vambora. Aqui, galera. Aí vocês vão. Aqui, aí aqui é Rockstar Games, que era o do Spider-Man. Aí vocês vão. Vocês já podem escolher essa pasta aqui, porque essa pasta vocês não vão usar mais. Aí vocês vão apertar Rockstar Games, que é do Homem-Aranha aqui. O que vocês vão fazer? Muita coisa pra vocês ir passando por outro Rockstar Games. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. Pera aí. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Vocês vão vir aqui. Depois vocês vão. Vocês vão na mesma pasta de downloads. Apertar na Rockstar Games, que é do Homem-Aranha, eu disse pra vocês, né? Rockstar Games, que é do Homem-Aranha. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Aperta todos. Menos Phyllis. Você tira só o Phyllis. Aí você aperta compactar. Pode compactar, com esse nome mesmo. Aí já pode apagar isso aqui, galera. Pra não ter confusão, igual eu disse. Pra não ter confusão. Menos os dois aqui, ó. Rockstar Games. Aqui, ó. Esse Rockstar aqui. E o Phyllis. Menos esses dois. E aperta excluir. É porque tá tudo aqui dentro. Aí quando eu for enviar pro outro, os mods já vai pra lá. Aí você já pode tirar aqui, galera. Era só isso mesmo. Por isso nós usou aquela pastinha ali, aquela. Meus arquivos. Meus arquivos não. É, o arquivo do celular. Aí, galera, vocês vão. Downloads aqui, ó, de novo, ó. Downloads, né? Download. Rockstar Games de novo. Aí já vai estar aqui, ó. Tá vendo? Porque eu compactei. Vocês vão apertar aqui. Vão apertar recortar. Você aperta nessa setinha que tá dentro da pasta aqui, ó. Indo pra cima. Aperta nela de novo, né? Não, mentira, não aperta nela não. Precisa apertar. Aí vocês vão. GTA Compactor. Apertem GTA Compactor. Apertem Rockstar Games. Aí você aperta nesse bichinho verde aqui, ó. Que tá bem aqui no cantinho aqui, ó. Acabou. Não, mentira. Aí, galera, aí então vocês vão apertar em Rockstar Games aqui. Vão apertar só. E aperta extrair aqui. Aí vocês pegam é, ex- exclui essa pastinha que tá zipada aqui. Que eu não vou usar elas, igual eu disse. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão vir aqui, ó. Pera aí. Primeiramente, tô vendo isso aqui, né? Aqui vai estar GTA San... Não, vocês não precisam desse. GTA Lane. GTA Satalém 7. Vocês vão tirar ele. Tomara que eu esteja certo. Vocês vão tirar ele. Depois vocês vão apertar pra voltar. Aperta pra voltar de novo. Aperta essa setinha verde aqui pra ir pra cima. Essa setinha que tá dando a pastinha pra ir pra voltar. Aperta de novo. E aperta Rockstar Games. O outro Rockstar Games, o de cima aqui. Phyllis. Aí vai estar aqui. Aquele GTA Satalém 7. Vocês aperta, segura. Aperta recortar. Aperta aquela setinha que eu falei pra vocês. De novo, aperta de novo. E aperta aqui o GTA Compact. Rockstar Games. Aí vocês colam aqui, ó. Phyllis. E aperta o verdinho, esse verdinho do cantinho. Aí vai estar aqui, ó. Aí, galera, depois vocês vão lá de novo, no mesmo lugar. Só que vocês vão tirar o outro. Vocês vão apertando essa setinha que eu te falei, ó. Aí Rockstar Games aqui em cima. Phyllis. GTA Sa 7. 7. Recortar. Apertando aquela setinha que eu te falei. GTA Compact. Rockstar Games. Vocês vão vir aqui, ó. Phyllis. E aperta esse verdinho no cantinho. Depois vocês vão vir. Esse aqui, ó. TSDB. Aqui, ó. TSDB aqui, ó. Aí vai estar aqui play. Deixa eu ler aqui de novo. TXDB. Você aperta nele. Depois, meu Deus, não desligou o Wi-Fi, velho. Aí, play. Tem esse play aqui. Vocês apertam esse play. E aperta excluir. Pode excluir o play. Tá escrito play.
Depois vocês voltam, aperta a setinha. Aquela setinha verdinha que tá por cima, dentro da pastinha aqui. Aperta de novo. E aperta o Rockstar Games que tá aqui em cima. Feeds. Aí vocês vão aqui, ó. TTXDB. Aí vai estar aquele play que eu te falei, lembra? Vocês vão vir em